Ei, mamitas, estou aqui com a doutora Camila para a gente tentar sanar mais um monte de dúvidas que eu recebi aqui. Doutora Camila, obrigada mais uma vez aqui. E agora, uma coisa que eu recebi uma enxurrada de pergunta foi: dente de leite dá cárie? Com certeza. Dá cárie e sim, dá muita cárie. Então, uma pergunta que a gente fez no vídeo anterior: com quantos anos trazer a criança ao dentista? Isso. Com 2 aninhos, eu falei. Então, normalmente, até os 2 aninhos, a criança já tem 20 dentes. Certo. 20 dentes de leite. E a partir dos 6, começa a nascer os dentinhos permanentes. Sim. Ok. Até os 2 anos, já tem 20 dentes na boca. Sim. E pode dar cárie sim, né? Então, precisa sim tratar, precisa prevenir, precisa escovar o dentinho. Então, dá cárie sim. Principalmente, Marcele, uma das causas principais de cárie é a cárie que a gente normalmente fala, é cárie de mamadeira. Cárie de mamadeira. Cárie de mamadeira. De leite, ou seja, de leite. É, de leite. Então, assim, o que é a cárie de mamadeira? Tanto de leite de mamadeira, Sim. quanto de leite materno. Entendeu? Porque assim, tem mamãe que fala assim: ah, mas eu amamento. Tem muitas mães que amamentam até mais do que 6 meses, 1 ano, até 2 anos, até mais. E acham que leite de peito não dá cárie. Só que o que é lactose? É açúcar, Então, né? ela dá cárie. Então, ela dá cárie. Porque o que acontece? O leite, cada vez que você expõe a criança ao leite, à lactose, que é um açúcar, você expõe o risco à cárie. Porque o que causa cárie é o açúcar. Sim. Normalmente, o açúcar que mais causa cárie é a sacarose, Tá? que Açúcar pra normal. gente é o açúcar refinado. Tá. Mas que os outros açúcares, que é a frutose e a lactose, também causam cárie. Então, muitas mães ficam com esse mito. Ah, como meu filho não come açúcar, eu só dou fruta e leite pra ele não vai ter cárie. Vai ter cárie. É dente de leite, não tem problema. Vai dar E cárie. dói, né? E dói, com certeza. Então, o que acontece? Tem que tratar, tem que prevenir, tem que escovar o dente e dá cárie sim. Então, cárie de mamadeira, o que é? É aquela cárie que dá com a criança que toma leite de mamadeira, principalmente na mamadeira noturna, porque o que acontece? A mamadeira noturna é aquela mamadeira que a criança normalmente toma após adormecer ou toma para adormecer, né? A partir do momento que a criança começa a entender, aí você explica: olha, vamos tomar o mamá e depois escovar os dentes. Porque o que acontece? Eu sei, eu também já fui mãe e eu sei que é difícil. Normalmente a gente dá o mamá para a criança pegar no sono. Para ela adormecer. Para ela adormecer. E tem ainda a questão da mamadeira da madrugada. Essa é complicado. Então, por isso que eu falo, a partir do momento que der para tirar essa da madrugada, já é um ganho. Sim. Né? Porque Sim. quando ele começa a crescer, aí a criança já começa a ter mais saciedade. Sim. Então, você já consegue tirar essa da madrugada. É um ganho pra mãe, né? Não tem um ganho pra mãe, ótimo. E aí, a partir do momento que você conseguir tirar essa, já é um ganho. E essa antes de dormir ou para adormecer, quando ele começar a entender um pouquinho mais, aí você faz isso. E eu fazia errado, sabia? Exatamente. Depois da orientação da doutora Camila. Porque a gente quer que a criança adormece e ponto. Aí você dá aquele leite e ok, né? Vamos ver o que acontece. E tem muito esse mito do que o dente de leite, ele é como se fosse algo descartável. Mas o que eu explico? Né? O que eu explico? Imagina assim, ó, o dente de leite, ele guarda os espaços para o permanente. Por quê? Ele é o prenúncio da dentição permanente. Sim. Então, não é que assim, o dente permanente é descartável. Então, os 20 dentes permanentes vão ser espaço para os 32 que vão vir. Porque a arcada completa com o dente do siso tem 32 dentes permanentes. Então, esses dentes, eles vão surgir na boca a partir dos 6 anos, no local dos dentes de leite. Claro, não são todos que nascem nos dentes, porque se tem 20, não é, obviamente, vão nascer 32 no mesmo espaço, mas pelo menos 20 dos 32 vão nascer no local deles. Portanto, se você tiver perda desses dentes de leite, que às vezes acontece, eu tenho às vezes pacientes que têm cáries
tão grandes que a gente precisa extrair o dentinho de leite porque tá podre. E aí perde-se o espaço do dente de leite, do dente permanente, entendeu? E fora tudo que é muito triste, né? A dor que a criança sente, porque a cárie dói. Exatamente. O bullying que ela pode sofrer dentro da escola. Como assim que você tá sem um dente e não tá na hora daquelas janelinhas normais acontecerem? Aí, puxando isso, Marcele, aí eu vou falar um pouquinho também, sem dente, do trauma, que é uma coisa muito recorrente no consultório. Então, que é uma aflição de toda mãe, né? Toda mãe. Caiu, bateu o dente, e o olha, dente vai pra trás, quebra, o que que faz? Marcele, e olha, é aquela coisa, é 1 segundo. É 1 segundo. É assim, a mãe piscou, é aquela coisa que você fala, não é possível que aconteceu. Sabe? Mas acontece. Acontece. Então, o que é assim, a criança normalmente, ela cai, já é comprovado que ela não tem o instinto de pôr a mão na frente. Ela vai com a boca. Ela vai com a boca. E é engraçado que as pesquisas mostram que tem crianças que elas têm ainda mais dificuldade tem algumas que têm mais reflexo, as outras vão de boca mesmo. Essas que vão de boca mesmo, tem 2 coisas que podem acontecer. Ou fraturar o dente, dependendo se ela bater num lugar bem forte, ela fratura o dente. Se fratura o dente, às vezes é menos mal. O que é uma fratura? Fratura é quebrar o dente ao meio. Tá? Às vezes ela pode quebrar a parte do dente que a gente enxerga, que chama coroa, ou ela pode quebrar a raiz do dente. Eu já tive casos de quebrar a raiz do dente de leite. E aí a mãe quer quase... Porque daí a criança perde o dente. Nesse caso, aí assim, qual é a orientação principal, Marcele? Que bater o dente, o que vai acontecer? A criança vai chorar muito, vai sangrar para todo lado e a mãe vai ficar desesperada. Então, primeira coisa, mantenha a calma. Porque é difícil, mantenha a calma. Tenta limpar com uma gazezinha úmida, alguma coisa assim. Tenta limpar. Tenta ver se o dente está no lugar. Não começa a mexer no dente. E aí, liga para o dentista. Tenta trazer a criança o mais breve possível. Traz o dente? Se quebrar, tenta achar o pedaço do dente. Coloca ou no leite ou no soro fisiológico, e se não tiver, pega um potinho, cospe um pouquinho de saliva, porque o ambiente da boca é o ambiente mais favorável para não desidratar o dente. Porque caso a gente vá colar o dente, que é a melhor situação, a gente não tem a desidratação, porque se ele ficar fora, aí o dente fica branco, o dente perde a coloração do dente e a gente às vezes perde esse pedaço, entendeu? Tá, aí eu só tô lá desesperada, põe o dente. O dentista não me atendeu. Ou uma coisa que eu escutei muito isso na minha infância é quando bate o dente meio que vai pra trás. Alguém falou, não, tem que puxar e colocar no lugar, que senão depois que fixa no lugar pra trás não vai voltar. O que é mito, o que não é? Então é assim, Marcele, olha, se for dente de leite, então deixa eu dar também uma diferenciação, porque assim, normalmente dente de leite é difícil de você ter assim uma saída total do dente. A pancada tem que ser muito grande. Então, normalmente, se for dente de leite, eu peço assim pra mãe, não mexe. Principalmente porque dente de leite é criança pequena. Criança pequena não vai deixar nem se encostar. Então, assim, liga pro dentista, faz aquilo que eu falei. Tenta limpar ali com uma gazezinha, vai estar sangrando, a criança não vai querer nem que você encoste a mão. Por isso que aí vem a outra questão. Por isso que traga cedo ao dentista. Porque quanto mais cedo você trouxer ao dentista, você consegue fazer com que a criança já tenha um ambiente assim que ela já seja... Tá familiarizada. Exatamente. No trauma, isso não vai ser outro trauma. Exatamente, não vai ser outro trauma. Porque assim, eu tenho crianças que vêm aqui... que sofrem traumas, mas elas já são minhas pacientes. E aí, isso para elas é tranquilo. Agora, as crianças que vêm por trauma pela primeira vez já é mais complicado, porque elas não me conhecem. Então, aí é difícil. Para eu tirar um raio-x, para eu apenas olhar, é complicado. Aquela que já me conhece, aí deixa a tia Camila tirar foto do dente. É mais fácil. Mais fácil. E aí, normalmente, o que eu faço? Normalmente, eu olho, vejo se tá mole. Normalmente está mole. Explico para a mãe, calma.
vai endurecer. Por que fica mole? Porque os tecidos que seguram os dentes são ligamentos, como se fossem elásticos. Certo. Na hora da pancada, eles quebram, eles esgarçam, vamos dizer assim. Tá. E aí, isso demora uns 10 a 15 dias para eles se para eles ficarem firmes de novo. Novamente. E aí, então, nessa fase, ainda tem que tomar cuidado para mastigar, não vai dar uma coisa dura para comer, então tem que tomar um certo cuidado. Pode sangrar um pouquinho. Aí, normalmente eu radiografo para dar uma olhada e aí explico para a mamãe, que é o medo principal de todas as mães. Vai ficar preto? Todas me perguntam, vai ficar escuro? Eu não tenho bola de cristal. Infelizmente, normalmente fica, mas pode não ficar. Por que fica preto, Marcele? Dentro do dente existe o nervo do dente, que é um sangue. Quando bate o dente, pode romper esse nervo. Aí colore o dente. Aí ele que deixa o dente da cor que ele é. Quando o dente bate e rompe esse nervo, o sangue que está lá dentro fica como se fosse um sangue pisado. E aí a coloração do dente muda e fica marrom. E aí isso pode acontecer depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano. Não se sabe. Então, normalmente, o dente de leite fica escuro depois de uma batida ou de uma queda e as estatísticas mostram que, normalmente, quando ele quebra, quando ele fratura, não fica preto, porque daí a energia se dissipou na fratura. Entendi. Normalmente, quando só abala, quando ele amolece, é que ele fica preto. Mas também não temos como confirmar. A questão é o seguinte... Vida normal. Segue. Toda criança tem um dentinho preto. Quase todas têm dentinho escuro. Tudo bem, a mamãe fica... Ai, mas vai ficar com esse dente? Vai, até os 6 anos, até 5 anos e meio, tudo bem. Aí depois vem... Nasce o permanente tranquilamente. Então, essa questão que você me perguntou. Vai pra trás? Normalmente, se o dentinho foi pra trás, deixa ele quieto. O de leite, deixa quieto. Por quê? Porque existe o permanente. Se você mexer, você pode lesar o permanente que está se formando. Se a criança fraturou o permanente, aí é uma questão um pouco mais complexa. Se o dente, pode acontecer do dente sair inteiro, chama avulsão. Aí eu também acho assim, se puder ir ao dentista o quanto antes, melhor, porque daí o dentista vai tentar recolocar. Tá. Se o dente for para trás, até se tiver alguém lá ali com a mãozinha limpa, tentar recolocar, ok. Mas é meio arriscado. Tá. O melhor é o dentista. Se fraturou, a mesma história. Hidrata o dente, deixa o dente. Eu já tive casos de colar o dente está até hoje da pessoa perfeito, não parece que tem trinca, porque a mãe colocou direitinho como eu orientei. E eu atendi a pessoa depois de 2, 3 dias e ficou perfeito. Ou seja, é uma orientação, né? Exatamente, é por isso que eu falo. Se a gente vem, a gente tem orientação. Tem Se orientação. Se a gente não vem, não tem como saber. Não tem como saber, exatamente. Então, isso é imprescindível. Então, acontece muito fraturas e quedas. E isso vale a pena a mamãe ficar bem atenta e, assim, a procurar o dentista. E com o seu celular gravado no dela, né? Pode ficar. Então, agora eu quero perguntar pra Camila. Camila, agora vamos passar essa fase do dente de leite, chegar nos 6 anos que começam os permanentes e também tem muita dúvida. Dúvida de como que aborda a fada do dente, dúvida como que extrai esse dente, se na minha época meu pai amarrava uma linha e puxava, como que é? E esse crescimento, que são 20 dentes, viram 32 e as dúvidas que surgem? Então é assim, Marcele, primeira coisa, mais ou menos por volta dos 6 anos, começa a nascer os primeiros dentes permanentes. Tá. E a primeira dúvida e a mais importante é o primeiro dentinho permanente que nasce lá no fundo, chama primeiro molar permanente, a gente chama molar dos 6 anos, porque nasce por volta dos 6 anos. Ele nasce atrás do último dente de leite, então é um de cada lado, são 4 dentes. Ele nasce atrás do último dente de leite. E a mamãe acha que é de leite. Por quê? Porque não caiu nenhum. A criança... Mais ainda. E aí, esse dente, Marcele, demora 2 anos para completar totalmente a sua mineralização, ou seja, ficar forte. E aí, nessa fase, se a mamãe não tiver uma ajuda para escovar, pode dar cárie. Então, esse dente é o mais acometido por cárie. Normalmente, quase todos os adultos têm restaurações nesse dente,
Às vezes coroas e até implantes nesses dentes, porque nasceu aos 6 e vai ficar pro resto da vida. É como se ele fosse também um dente poroso, que ele demora pra, tipo, encapsular e ficar forte, todos isso? os dentes são assim. Quando eles nascem, eles são mais fraquinhos. Sim. Por quê? Porque quando ele nasce, ele demora para completar a mineralização. Ele precisa do flúor, da água, de tudo isso. O molar, por que ele é difícil? Porque quando ele começa a nascer, Marcele, ele ainda não está na oclusão, que a gente fala, ele ainda não subiu inteiro, porque Entendi. o dente ele não nasce, não brota de um dia para o outro. Então ele começa a subir devagarzinho. Então a criança não consegue higienizar, porque é lá no fundo, retém muito alimento, principalmente as coisas mais grudentas, as comidas mesmo. Então a criança não consegue escovar, o pai não consegue ver. Então por isso nessa hora também cabe ao profissional, ao dentista, orientar como é que vai escovar. Então tem uma forma correta de escovar, uma escovinha correta para orientar a escovação, para que até esses 2 anos completados a criança consiga passar ilesa da cárie. E essa questão desse dente que o permanente está nascendo, de leite está indo, e quando esse dente não cai naturalmente, vamos falar assim? Porque como é que cai um dente de leite? É assim, o permanente começa a nascer e comer a raiz do de leite. É assim que cai um dente. Então ele começa a comer a raiz do de leite, aí o dente sem raiz começa a balançar e cair. Cai. Só que às vezes, principalmente nos 2 inferiores, esse dente permanente começa a desviar a rota. Ele não consegue comer a raiz e ele vai desviando a rota. Então a gente brinca que as crianças ficam que nem tubarão, ficam com 2 dentes. E aí a mamãe fala assim, nossa doutora, começou a nascer um dente aqui, mas o dente de leite ainda tá duro. E aí eu peço para a mamãe trazer e a gente constata que o permanente começou a nascer e o de leite não caiu e não amoleceu. Qual é o problema? O problema é que se a gente não tirar o de leite, o permanente fica muito torto. E aí ele não cai nunca. Correto, né? Ele não cai nunca, porque ele não consegue comer a raiz. E aí nessa hora a gente precisa extrair. Aí mais uma vez vem aquela história, se a criança está habituada a vir ao dentista, se ela já me conhece, se ela já tem segurança em mim, eu brinco, Marcele, que eu viro eles de ponta cabeça. Mas se ela nunca veio aqui... Aí é difícil. Então, assim, eu brinco que eu extraio o dente, eles nem sabem o que eu faço. Sim. Então, assim, eu anestesio, eles não sabem como é que é a minha anestesia, é o meu líquido mágico, é a minha pomada mágica, e o dente balança e sai. Aí a fada do dente vem, aí ele sai aqui com o porta-dentes, aí a gente ensina que eles têm que pôr embaixo do travesseiro, e aí a fadinha do dente vai passar, só vai passar se eles estiverem dormindo, e aí vai deixar a moedinha, e é tudo muito bacana. Então eu recebo todos os dias as mamães felizes, que aí a criança ficou feliz, que recebeu a moeda, que recebeu a nota, que recebeu o dinheirinho, e assim vai. Mas se a criança nunca veio, dá trabalho, muito trabalho. Então eu tenho muitas crianças que às vezes vêm traumatizadas de outros profissionais, porque não deixaram tirar dente. E que foram numa idade muito avançada, né? É, porque às vezes a mamãe levou, o profissional às vezes não tem essa habilidade, a criança nunca foi pela primeira vez, já chega num ambiente hostil, e aí para tirar um dente, às vezes o profissional fala que tem anestesia, mostra como é que é, e aqui não se tem anestesia. A mamãe que chega falando para mim que aqui tem injeção, não dá. No meu não tem. Então, assim... É a formiguinha. É a formiguinha, não é nem formiguinha, aqui é o meu líquido mágico. Isso. Então, assim, se eu puder deixar uma dica, Marcele, para todas as mamães, primeira coisa, prevenção é o dinheiro mais bem investido. Eu falo que não é bem gasto. Então, eu brinco assim, eu já tô... Eu pude herdar, né? Meu pai é dentista, então eu pude herdar isso do meu pai. Eu brincava assim, eu nunca tive nenhuma cárie. E assim... Eu tive. Então, pois é, eu não tive nenhuma cárie, mas não é porque meu dente é melhor que o seu, eu só fui melhor orientada que você. E não é porque eu sou filha de dentista, porque eu tenho várias colegas que são filhas de dentistas e têm cárie. Então é a questão da orientação. Portanto, hoje eu já tenho pacientes, uma geração sem cárie, que começaram aqui de fraldinha, como o Vitório. Como o Vitório e a Luísa também veio de fralda. De fraldinha, vinham com aquele bundãozinho cheio, né, recheado, e hoje são adultos, tem pacientes se formando em medicina, hoje está se formando em medicina e não tem nenhuma cárie. Então isso é o legado que você
que as mamitas e os papitos podem deixar para os seus filhos. Então, se é isso que eu puder deixar para vocês, prevenir é o dinheiro mais bem investido. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Agradeço. Olha, qualquer dúvida, manda para a doutora Camila. Essa mulher é uma anja com as crianças. Tragam os pequenos para cá. E mandem dúvidas também. Quem sabe a gente produz mais conteúdo para vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, gente.